A Juba tá aí, né, pastor? Meu amigo, Pai Senhor, estamos aqui na luta, na dor, mas Deus seja louvado, né? Por Tá de tudo. resguardo agora, né? Tá de resguardo. Tá de Oh, meu irmão, Resguarda quando a mulher tem filho. eu tô, né? Sou Jesus na causa, meu irmão. Oxe, que operação terrível. Eu sei como Terrível. é o leão agora querendo caçar e não tem mais jeito, não tem que Tem ficar jeito quieto. não. Mas Seis se preocupa semanas, não, seis se preocupa semanas aqui a gente tá. Sou Jesus. Só posso deitar, sentar, só posso ir para o banheiro e não posso colocar mais de 15 quilos no pé esquerdo. Isso quer dizer que só a ponta mesmo do pé é que pode tocar no chão, porque tudo que for mais disso é para eu ser internado de novo. É. e o pior é que é o apoio, né? A base da gente é os pés, né? Estou aprendendo a andar com essas moletas, que é coisa mais complicada. Subir escada, descer escada com esse negócio é. Se a gente esquece qual é a ordem, né? Qual é o pé que tem que colocar primeiro em cima, já era. Não posso esquecer, não posso trocar o pé. Porque eu Mas tive que operar os tendões, tive que operar o nervo e a operação no osso também. Foram 3 tipos de operações. Então eu fiz a operação das operações. O doutor disse, olha, eu fiz mesmo o top de top. Porque um vai operar os tendões, um vai operar os nervos, um vai operar o osso. Mas logo as 3 coisas, ele disse, você ganhou na loteria, só pode ser. amém. Fazer Tá esse vendo? tratamento aí. Mas graças ao bom Jesus, deu tudo certo. A operação foi assim, a doutora, ela pensou que ia ter complicações, mas graças a Deus não teve nenhuma complicação, nada. Os órgãos reagiram todos bem, nenhum órgão se rebeliou, tá entendendo? Porque os nossos órgãos, elas podem rejeitar quando corta e vem algo desconhecido no corpo, os órgãos podem, eles se... É uma forma de defesa, né? E fazer o contrário daquilo que tem que ser feito, né? E graças a Deus, ela disse, olha, deu tudo certo, a gente não precisou de tirar nervo de um lugar para pôr no outro lugar, a gente só cortou o que não estava bom, puxou, conseguiu costurar, o nervo a mesma coisa, os tendões a mesma coisa, não teve nada que se retirou, nem a musculatura se retirou, né? Quando se retira, eles se fazem duras, aí para poder fazer tem que tirar de um outro lugar, tem que cortar, porque não se abre mais. Aí tem que dar outros cortes, e disse, Jesus amado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Por essa, em vez de ser aquelas horas todas que eles estavam pensando que fosse, em 2 horas e uns poucos minutos, foi tudo feito. Eu disse, oh, glória a Deus, né? Cortaram lá Pensa o... positivo, né? Pensa só positivo, é assim que eu faço. Ah, pessoal, vai perder essa perna. Não, já que tem Jesus aqui, não perde perna, não. Pessoal, muitos falavam assim comigo e estou aqui firme e forte. O meu problema por causa do osso foi porque por nascimento eu tenho os pés embaixo mais ocos, né? Tenho mais alçado em cima. Por causa disso que eu tive o acidente, os tendões e os nervos não conseguiram crescer assim, porque eles têm que crescer assim aqui, retos, né? Eles estavam crescendo assim, tortos. E por eles crescerem tortos, toda vez que eu andava, esticava. Então, isso dava dor todo o tempo, não passava. E para que eles voltassem de novo à direção certa aqui, né? Eles tiveram que cortar aqui o calcanhar, né, do osso atrás do pé para fazer o pé reto, depois colocar parafusos para depois puxar o nervo e os tendões para que eles cresçam agora retos. E aí teve que cortar aquelas 2 partes, ou 3 partes, que estavam rachadas, né, que elas não conseguiam. Então, assim, os doutores disseram que isso é uma operação, é uma das operações que dá mais dores.
na regeneração. Ele disse, olha, pô, eu estava dentro da sala, tinha pessoas que operaram o joelho, depois de 2 dias já foram para casa. Daqui a pouco nós vamos orar. Pode colocar seus pedidos aí. Quem vai orar é o pastor Walter hoje, no encerramento. Eita, glória, né? Vai colocando aí. Então, assim, graças ao nosso bom Deus, correu tudo bem. Na verdade, era para eu vir já quarta-feira para casa, mas o Senhor tem os seus mistérios, seus propósitos. E um dos cortes ainda não fechou, ainda está um pouco aberto. Na verdade, eles nem me queriam deixar ontem vir para casa, mas eu pedi muito, não dá, não, já estou aqui uma semana, tenho que ir para casa, minha mulher tá sozinha, né? Tá com Deus, né? Mas assim... Aí a doutora lá, a professora, disse, bom, se o senhor prometer de ficar de cama, não fazer nada, não ficar, então a gente deixa, e se a sua esposa está mesmo livre, que a Laudícia pegou livre, então a gente sabe que tem alguém que vai estar cuidando, fazendo as coisas para você. Mas os caminhos do Senhor, me adivinhou, até ontem chorei, os caminhos do Senhor, eles são incompreensíveis para a gente, né? A gente não entende, por isso que diz, né? Todo mal coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso. Pode falar, né? Vou pegar meu suporte e vou trazer para cá. Vou pegar o suporte. Você pode ir falando aí. A live tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Assim, eu posso, assim, eu digo mal por quê? Por causa desse acidente, dessa operação. Para mim é um mal, né? É um sofrimento que eu estou tendo, mas Deus é maravilhoso, irmão divino, povo que está escutando. A gente não sabe. Eu ontem, quando cheguei em casa, quando deitei na cama e comecei a orar com a minha esposa, segurei na mão dela, que agora não posso ajoelhar, sou deitado mesmo, sentado, posso orar. Deitado, segurando a mão da minha esposa, orando. Aí o Espírito ministrava o meu coração. O que Jesus faz tudo por causa de uma alma. É verdade. Eu disse, meu Deus do céu. Disse, a dor que eu estou passando, o sofrimento que eu estou passando, foi tudo por causa de uma alma que deveria ser alcançada naquele lugar. Tá vendo? Eu disse, meu Deus do céu, como assim que eu disse, já estava orando, porque na quinta-feira à noite, trouxeram um moço lá dentro do quarto, o outro saiu, veio um outro, e aquele moço, na verdade, eu conheço desde a infância, porque foi na mesma escola que eu e a minha irmã, e ele até foi na classe da minha irmã, mas eu não tinha mais visto, nunca mais vi, já passaram mais de 20 anos, e de repente ele entrou ali, a gente começou a conversar, ele começou a contar que ele é do mesmo bairro onde eu cresci, aqui na Suíça. E eu, rapaz, não é mesmo? Aí eu falando, da escola aqui, a escola lá, ele falando do nome dos professores, eu também, eu disse, meu Deus, mas esse moço aqui, que história é essa, né? E ele fez uma operação terrível, ele teve que operar as coxas, como é que se diz? A coluna, não é a coluna, não. O osso vertebral. De vírbal. O osso vertebral. Osso vertebral, né? Teve que operar, teve que tirar, teve que colocar parafuso, tudo isso. E ele ali falando, e aquela coisa, depois ele foi para a operação, que foi mais de 5 horas a operação dele, e ele ficou lá embaixo no quarto. E a doutora não me deixou ir quarta-feira para casa, não me deixou ir quinta-feira para casa. E eu, meu Deus, toda aquela... Fiquei angustiado, né? Aquela coisa que quer ir embora e não vai. Por que que não está fechando? Por que que ainda está aberto? E enquanto está aberto, eles não deixam ir para casa por causa da infecção, o ar que pode entrar, né? Uhum. Ai, Deus, pronto, aquele moço aí vem aquilo. E eu fiquei à noite pensando nele, na operação, lá embaixo. E aí, de manhã, quando eu acordei, de novo pensando nele, eu disse, Jesus, mas esse rapaz aí, eu quero saber se ele não foi colega de minha irmã de classe. Aí, quando ele voltou às 8 da manhã, trouxeram ele de volta e eu, às 11h30, meio-dia, ia sair já, naquela hora eu vinha me buscar.
Aí ele veio, aí pronto, ele entrou, eu comecei a conversar com ele, fiz as perguntas, e ele, eu sou sim, eu sou lá, eu fui, sim, conheço a tua irmã, aquela foi uma alegria. Aí pronto, aí a gente disse, Jesus, então aqui tem algo que o Senhor, isso não é um acaso. Aí eu comecei a contar da minha vida, minha transformação, tudo aí, ele começou escutando, escutando. Aí eu disse, Jesus, mas eu não vou sair daqui sem orar por ele. Não vou, não. Mas quando a gente começa a colocar isso no coração, de repente o quarto que os médicos entram só de vez em quando, começou a entrar um monte de pessoa. Disse, Jesus, que negócio é esse aqui agora? Estou falando de tu, estou contando o meu testemunho, agora entra um atrás do outro nesse quarto. É doutor, é aquilo, é enfermeira, é aquilo, é homem que veio controlar se os coisas estavam todos, o ar estava funcionando, o que deveria fazer novo. Disse, meu Deus, que negócio é esse aqui agora que não quer me deixar? Disse, mas Jesus, tu vai arrumar um tempo. Vai dar certo. Aí, meu irmão, minhas irmãs, coisa mais linda. Chegou aquele momento assim, preparado por Deus mesmo. Porque eu aprendi uma coisa, a gente tem que pregar a palavra de Deus a toda criatura, como a Bíblia diz, né? Mas muitas vezes a gente tem que esperar o Espírito Santo mandar fazer. Não nós fazer por nós próprios. Porque nós nos frustramos quando nós fizemos por nós próprios. E muitos se frustram na vida espiritual por causa disso. Porque são impulsivos. Chega num lugar, começa logo blá, 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 blá. E não tem fruto, não tem nada, não acontece nada. Vai frustrado para casa. Por quê? Porque não estava por baixo da direção e da vontade de Deus. Porque a gente é ensinado, né? Quando a gente se converte, tem que pregar para todo mundo, onde estiver você fala, você tem que... Irmãos, eu fazia isso quando eu era novo convertido e levei muita lapada. Muita lapada. Quase perdi trabalho e tudo. Porque era aquela coisa, eu chegava e dizia, ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno, ou... Eu era pior que Jeremias, pior que Ezequiel, a Bíblia na minha mão, no meu trabalho, os outros sentavam bebendo café, eu pegava na Bíblia, punha na mesa, e o povo olhava para mim e disse, mas esse cara aqui não conversa nem com a gente, é só a Bíblia. E eu já, quando olhava torto, eu já dizia que é assim, você tem que aceitar. Para muçulmano, eu pus colega de escola para chorar, irmão divino. De trabalho, colega de trabalho para chorar, muçulmano. Eu disse, você não é do teu Mohamed, então aí você não aceitar Jesus, você pode esquecer. Eu sei que o teu Allah, né, que é o mesmo Deus que nós servimos, é o mesmo. Do muçulmano, do judeu, é o mesmo Deus que nós temos. Nós temos a diferença que uns têm Moisés, o outro tem Mohamed. Isso igual nós mesmos. Somos monoteístas. Isso aí, eles têm Abraão como pai da fé também, o muçulmano tem Abraão como pai da fé. Tá entendendo? E Jesus para eles é um profeta, mas não é o caminho para Deus. O caminho para Deus para eles é Mohamed, né? E eu aí, então, era muito assim, talvez era aquela coisa, né? Pessoa novo convertido, que quer por tudo, quer chegar em casa e dizer, hoje foram 3 almas, hoje foram 4 almas, né? E a gente faz de tudo. Mas depois eu fui aprendendo com Deus, com o Espírito Santo, assim, meu filho, tenha calma. Quando eu quiser que tu faça, tu vai ouvir e vai sentir a atmosfera mudando, aí tu vai fazer e tu vai ver o que vai acontecer. Porque primeiro tinha um outro moço dentro do quarto e eu fiquei ali, Jesus é esse? Que eu digo, né, onde eu vou, qualquer coisa Jesus vai fazer. Está aprendendo, né? O Leão aprendendo. É aquele moço dentro do meu quarto primeiro e eu achando que era ele. Eu sou Jesus, é ele, né, Jesus? Vou falar para ele. Vou já mandar aqui bala para ele aceitar Jesus aqui. Tá no mesmo quarto? Só que dentro de mim fazia aquela coisa. Calma. Não tem, não. Fica calmo. Aí vem aquele moço. Quando entrou aquele moço, eu fiquei depois assim, Jesus, não é um acaso isso. Não tem, não pode ser. Aí na sexta-feira eu falando de Deus, tudo isso para ele, contando o meu testemunho, a transformação. Ele só escutando, ele dizendo assim, cada um, né? Cada um acredita, né, naquilo que acredita, né? Cada um pode ter a sua fé. Eu disse, é verdade. Eu disse, eu não quero lhe obrigar nada, eu só estou falando do Deus que fez tudo isso na minha vida. O maior presente que eu tive na minha vida foi de um dia alguém trazer essa palavra para mim, que trouxe vida para mim, me libertou, me curou e me deu vida.
e me faz ser feliz sem ter nada, eu sou feliz. Não preciso mais de droga, não preciso mais de álcool, não preciso nada disso, sou feliz na mesma. Não tenho aquela felicidade enganosa que quando você está por baixo de tudo isso, você está alegre. Quando você acorda, você está mais triste que antes. Eu estou alegre no meio da guerra, da luta, choro sim. Fico, muitas vezes até, a pessoa fica atribulado com a situação. Mas quando deito na minha cama, é aquela coisa como o versículo diz ali. Você até gosta de falar ele. Como é que é aí? Deitei, dormi, me levantei porque o Senhor me sustentou. Aí, Tá vendo? tá entendendo? Olha, uma partezinha aqui. Olha bem, gente, como é que a gente vai aprendendo. Olha como é que a gente começa assim mesmo, gente. A gente não sabe de nada, é bebê, vai crescendo. Olha, o que a palavra de Deus está explicando? Não estejais... Jesus disse assim, não esteja inquieto para o dia de amanhã. O apóstolo Paulo foi mais profundo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Irmão, tem dia que eu rodo a cidade tudo e não falo uma palavra e não canto nenhuma música. Só quando Deus... eu vou fazer. Gente, não fica ansioso, não. Na hora certa. Não estejam quietos, irmão. Por coisa alguma, deixa Deus te usar na hora certa. Isso aí. Então, foi algo assim, depois, quando Deus abriu aquele campo, aquele momento, foi algo muito bonito. Eu olhei para ele e disse, olha, se tu me permite fazer uma oração por você, eu não quero ir para minha casa sem orar por você. Você deixaria? Meu irmão divino, na hora, ele olhou para mim e disse, com muito prazer. Oh, Jesus amado. Aí eu peguei na minha muleta, levantei e disse, não vou ficar deitado ali não. Vou levantar, Jesus, vou lá. Levantei, fui até ele, disse, me dá a tua mão. E ele tem problema de álcool, que se tremia todo também. Ele me deu a mão. Aí comecei a orar no alemão mesmo, irmão. Coisa mais linda, irmão divino. O céu abriu ali dentro. Vamos orar no E final. lá eu comecei a chorar, as lágrimas caindo, e eu falando, orando, e o Espírito Santo colocando todas as palavras na boca, todas as palavras na oração. E a unção foi tão grande que ele próprio foi impactado por Deus. Ele próprio, eu ali, quando eu parei de orar, e abri meus olhos, ele estava segurando a minha mão tão forte que ele não conseguia largar a minha mão. E eu disse, hoje tu está confessando Jesus, hoje tu está abrindo o coração para Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa, ninguém nunca mais vai roubar isso de você. Não tem morte, não tem inferno que vai roubar isso agora de você. Porque não é pelas nossas obras que nós somos salvos. Não é por nós somos bons, porque não há bom nenhum na terra. Mas é por esse ato que você está fazendo aqui agora. Você hoje abriu o coração e confessou com a boca. E ninguém, não há inferno, não há treva. Pode vir quem vier e falar que você não presta, mas você saiba que você presta, porque tem um Deus que morreu por você na cruz. E Ele te ama. Irmão divino, foi tão lindo, tão lindo. Quando eu acabei a oração, eu olhei para ele estava olhando com os olhos assim na minha cara, e eu disse, o Deus que eu sirvo é um Deus vivo. O que eu agora aqui acabei de vivenciar, de viver, você também viveu. Ele olhou para mim, incrédulo, hein? Nada. Ele olhou para mim e disse, hoje eu senti o teu Deus. Alaga sobre o reverso. Amém. Foi tão bonito que aí eu disse, Deus, como tu faz, Jesus, por causa de uma alma. Por isso, eu ontem estava ali meditando, irmão de mim, eu disse, o que Deus determinou na sua vida é você que vai fazer, mas ninguém outro, irmão divino. É isso mesmo. Não é ninguém outro. E se ele tiver que quebrar o teu pé e te levar ao lugar, porque eu só podia estar naquele lugar ontem ali, naquele hospital, que era uma clínica de operação, só se tivesse isso, irmão divino. Aquela alma ia estar ali. Se eu não tivesse tido essa operação, esse acidente, eu não ia estar lá. Impossível. E eu disse, Deus, ontem na minha cama deitado, disse, Deus, como é que tu faz? Tu quebra pé do teu servo para te levar ao lugar aonde você quer alcançar uma alma. Eu digo, Deus Jesus, porque eu não estava entendendo por que não estava fechando o corte. Eu disse, Jesus, é para ir quarta-feira para casa. A médica está entrando, não está me deixando ir. Não,
porque tinha aquela alma ainda que está chegando. Diz o R.R. Jesus é lindo demais. Aí eu digo, o evangelho de Cristo, o amor de Deus, ele é infinito, ele é incomparável. E ele traz, sim, dores, sofrimento para a nossa vida também, porque a nossa cruz também traz um peso, traz um sofrimento. E muitos não aceitam a pequena cruz que Jesus deixou para nós. A maior ele levou, ninguém nunca vai carregar a cruz de Jesus, mas ele diz, toma a tua cruz e carrega ela. E toda cruz de todo homem e mulher de Deus tem um preço de sofrimento, de entrega, de entrega. E aí eu disse, meu Deus, que naquele momento, quando eu estava orando, as enfermeiras começaram a chegar de novo. Meu irmão divino, eu só vi que elas abriram a porta e ficaram paradas. A outra ainda disse assim, agora não entremos. Vamos deixar ele fazer a obra ali. Vamos deixar ele fazer o que deve fazer. Fecharam devagar a porta, mas bem devagarzinho. E deixaram um pouco aberta. Aí tinha um jovem também, que também de uma família cristã, e o Espírito Santo ministrava o meu coração para falar para ele. Se ele acreditar, ele vai alcançar tudo que ele desejar de fazer, de alcançar na vida dele. Porque a fé, ela é poderosa para fazer mover as montanhas, né? Se ele tiver fé. E eu agora, falando, como não, é irmão, viu? que está pregando para o mundo inteiro. Pode deixar Deus usar aí, ó. Amém. Não de soldado, ele não faz, vai trabalhando, vai trabalhar, meu. Amém. Então, aí, irmão divino, foi algo maravilhoso de Deus, meu. Aquele momento, os doutores que chegavam, as enfermeiras ficavam parados, e no fim, vieram todos segurar minhas mãos. E aí, Deus me usando, né? Oh, tenha fé em Cristo, crê na ciência, crê no entendimento que você tem, mas Deus acima de tudo isso, e vocês vão ver o que vocês vão alcançar dentro desses hospitais. E eles, tudo jovem, e eles, amém, amém. Eu digo, Jesus, tu preparou? Antes de eu sair, tu trouxe as almas, uma aceitou, as outras receberam a palavra, e todos ficaram ali impactados pela presença de Deus, e foi algo maravilhoso demais. Por isso que eu digo, O temos que que... vão fazer com o leão com o pé quebrado? Tem que parar e ouvir. O leão está com E a o pé Laura quebrado. disse, a Laura disse ontem assim para mim, amor, estava falando com o irmão divino quinta-feira, ele disse, ó, minha irmã, pode ter certeza que Deus tem algo com ele lá dentro. Lembra que você falou isso para mim? Oi? Você falou isso, ele não lembra, não. Eu disse assim, que estava aberto ainda, aí você bem tranquilo, você disse assim, irmão, você se preocupe não, com certeza Deus tem algo para fazer ainda. E foi mesmo. Eu tenho certeza absoluta disso. Você falou Nada. isso, aí eu falei pro Walter, eu disse, amor, e o irmão divino aí disse, o irmão divino disse assim para mim, que eu disse que você não podia vir para casa, que a costura estava aberta ainda. Aí ele disse assim, se preocupe não, meu irmão, com certeza Deus tem algo para fazer ainda lá dentro. E aconteceu tudo isso, né? Foi Sim, para falei. fortalecer 4 almas, né? 3 almas, de 2 enfermeiras e um jovem de 15 anos que está... Irmão Daniel lembra, irmão Daniel ouviu, viu? Irmão Daniel, aí, ó, tem um anjo aqui confirmando. Né? E aquele jovem estava ali... Nossa, e Jesus disse que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Não quebra um pé se Deus não quiser, não, gente. Meu irmão. Então, o que eu entendo é que muitas vezes nós temos que passar um momento de dor e sofrimento para que alguém seja alcançado e venha receber uma vitória, uma salvação, seja o que for. E Deus, ele assim, ele não poupa a gente, não. Paulo e Silas tiveram que levar aquela chicotada, por favor, ao evangelho. Então, eu posso ver assim, tive que levar essa chicotada, por favor, amor ao evangelho. Aí se a gente diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, a gente não tem que questionar qual é a forma que Deus vai nos enviar. Não, nada de reclamação. Se ele estivesse lá reclamando e murmurando na cadeia, ia converter a cadeia inteira? Mas foi muito lindo, irmão divino. Assim, eu agradeço a Deus porque eu saí do hospital com muita dor aqui, tomar medicamento tudo, mas a alegria que Deus colocou no meu coração e me fez entender ontem, deitado aqui na minha cama, o porquê que eu estava lá. Eu disse, Jesus, tu é maravilhoso demais, vale a pena esse sofrimento, essa dor.
Aí Vale diz a que pena. tá difícil evangelizar na Suíça e o irmão lá numa facilidade evangelizando na Suíça. É. E é isso mesmo. Deus dá condições. Foi assim. Então, o que eu digo, o que eu aconselho é que nós devemos sempre estar atentos à vontade de Deus. A gente tem sempre que dizer assim: Senhor, eis-me aqui, quero estar à disposição e quero ter a sensibilidade, Senhor, para poder entender ou ouvir a tua voz e obedecer ela e caminhar pelos teus caminhos, É porque eles perder, são perder o incríveis. controle. Perder o controle da vida. Olha, o irmão queria ir para lá? Não queria. Mas Não, Não, controle, lá que perde o controle, Deus usa. Enquanto eu estiver no controle, Deus não usa. Não tem como. isso aí. Isso aí mesmo. Então ali foi uma alma que aceitou, foi aquela coisa linda, meio o céu se abriu, Deus revelou, e aquele homem ali, ele está saindo daquele lugar e eu disse, e eu creio na palavra, eu disse para ele, olha, não importa como é que você vai agora caminhar, mas eu creio no Deus que já ministrou e que já tomou a tua vida nas suas mãos. E que ele vai fazer a obra completa, ele vai ao fim, não sou eu que comecei a obra. Quem sou eu? Vai fazendo a Deus? live. Vai fazendo a live aí que eu tenho que ir lá, que senão eu faço xixi nas calças, tá? Amém, amém. Bom, então isso aí, né, povo de Deus, assim, os irmãos que estão aqui, que querem fazer a obra, que querem se colocar na disposição, né, na vontade de Deus, tem que colocar isso no coração, por amor do evangelho, por amor de uma alma, o que Deus não faz. Ele faz tudo, meu irmão. Ele faz tudo. Muitas vezes nós temos que sofrer, sim. Acho que muitos não gostam quando nós, pastores, falamos que o evangelho é um sofrimento. Eles não aceitam, porque o evangelho de hoje não quer mais sofrer. O evangelho de hoje só quer viver uma vida em abundância, usufruir de todos os bens. Mas nós sabemos que o Senhor é o provedor. É Ele que provém, é Ele que traz os recursos e é Ele que nos chamou para algo que não está no nosso controle. Nunca pode estar por baixo do nosso controle. Tem que estar sempre por baixo do controle de Deus. É por isso que diz a palavra. Que eu venha diminuir, mas que Deus venha crescer. Isso significa o quê, meu irmão? Significa entregar todo o controle a Deus. Se desvaziar do seu eu, do seu ego, da soberba, da sua capacidade humana. Se desvaziando de tudo. Porque não há coisa melhor que quando a palavra de Deus se cumpre naquela forma que diz, não te preocupe no que ireis falar, porque no momento certo eu vou colocar na tua boca as palavras. Irmão, é a coisa mais linda, porque a gente está acostumado a pregar num idioma e depois a gente se encontra em outro lugar e a gente não usa muito esse idioma e no momento que Deus está operando, as palavras saem sem falha da sua boca, vem uma atrás da outra e você fala que você depois fica assim dizendo, meu Deus, como tu é maravilhoso demais, como se cumprem as tuas promessas quando nós nos colocamos na tua disposição, na tua vontade. Então, isso aí, meus irmãos, saibam que o alvo é ganhar almas, é que almas sejam alcançadas. verdade, irmão Daniel. Você pode ter uma boa vida? Sim, você pode ter uma boa vida, meu irmão. Eu não digo que você não pode lutar também e trabalhar também para você alcançar algo na sua vida, tá entendendo? Mas não coloque as coisas da terra como prioridade. Coloque as coisas divinas como prioridade, como a palavra diz, né? Para buscarmos os tesouros e a justiça do Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas nos são acrescentadas. É isso que nós, como homens e mulheres de Deus, devemos fazer. Coloca primeiro a justiça, a vontade de Deus, o reino do Senhor, e tu vai ver que o resto vai começar a chegar assim na sua vida que você nem vai nem entender, porque você colocou a divindade, o céu, como primícia na sua vida.
Aí você as demais coisas, mesmo que não vem na hora que você precisa, mas você não falta de ter um sapato no pé, não falta de ter uma calça para vestir, não falta de comer um arroz quentinho com feijão, não falta, meu irmão. Mesmo que você não coma 3, 4 vezes por dia, mas 2 refeições no dia tá bom, meu irmão. O povo está acostumado, né, Madivino? Comer 4 vezes no dia. Se não comer 4 vezes, tá passando fome. É isso, Ai, tô Nicole. passando fome. Por que, irmão, tá passando fome? Ai, não tive almoço hoje, não tive pequeno almoço, mas irmão, comeu o quê? Ah, eu só comi uma vez, comi um pratão de arroz com feijão, ainda tinha um frangozinho, mas tô passando fome. Como, irmão, tá passando fome? Que história é essa? Porque, né? Por exemplo, no meu país, Angola, você tem o café da manhã, você tem o almoço, você tem o lanche, você tem a janta. Eu digo, como é que o povo não fica gordo mesmo? Aí tá dizendo que se não faz isso, tá passando fome, porque só teve talvez o pequeno almoço e a janta. Tá entendendo? Comer demais Então, engorda, depois o pé não aguenta carregar o peso e quebra. é, muitas vezes eu até disse, Deus, o povo antigamente ele comia também 4 vezes por dia, ou 5 vezes, não sei não. Talvez só comia uma vez no dia, né? Que aquele povo caminhava mesmo. Não, então aí o que eu quero acabar de dizer para vocês é que Deus, ele é maravilhoso demais e ele vai sempre suprir as nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos e quando nós precisamos, ele sabe o que é melhor para nós e, na verdade, o melhor para nós é quando nós podemos ver o reino se realizando na terra, o reino de Deus, as promessas de Deus, as obras do Senhor se realizando. Disse, meu Deus, como pode, Senhor, que tu escolhas um homem como eu, como nós, somos pó da terra, mas tu nos escolheu com um propósito divino, um propósito que vem do coração de Deus e nos colocou como instrumentos dele. Mas vocês já começaram a racionar nisso e entender o que isso significa? Que Deus lhe escolheu para você ser um instrumento na mão dele? Quem somos nós para dizer, Deus, sou uma ferramenta, um instrumento nas tuas mãos, Senhor. E ele olha e diz, você é um instrumento, sou uma ferramenta nas minhas mãos. Você vai fazer isso, vai fazer isso. Eu digo assim, Deus, eu não mereço tanta honra, porque para mim é uma honra enorme. Digo, Jesus, como? Não fui eu quem morri na cruz, Senhor. E o Senhor me dá um prazer, uma alegria dessa. Tem dia que eu choro igual criança sozinho, viu? Não é, irmão? Eu digo, Jesus, como pode o Senhor me escolher? Eu que sou pecador, sou falho. E o Senhor realizar uma obra divina através da minha vida na terra. Né? É que muitos querem fazer coisas grandes. Mas a Bíblia diz que basta uma. Não é? Uma só Oh, vale mais do que o mundo inteiro. É por essa razão, irmão, que a gente fica tranquilo, é por isso. Eu não estou nem aí se tiver uma pessoa só na live aqui. Aí a muito bom. pessoa está sonhando com a igreja lotada. Gente, tem que ser fiel no pouco para Deus colocar você sobre o muito, está na palavra. Se você não E é fiel depois, no né? pouco, hã? E depois Você quer indo para também. Hein, pastor? Pega essa aí. A pessoa quer uma igreja cheia para pregar mentira, ensinar mentira para ela, aí vai pôr um monte de gente em perigo. Aí Então, tá cheio, vamos irmão. aprender a pregar Fica... a verdade primeiro para ter uma igreja lotada. É isso, e nós estamos vivendo os últimos tempos, irmão divino. Os últimos tempos mesmo, Deus está abreviando os tempos, porque a Bíblia diz que se Deus não abreviasse até dos escolhidos, muitos se perderiam. O negócio E está a igreja, no dia de hoje, não está atento a isso, não, irmão divino. E eu tive 2 revelações muito fortes a semana passada, antes de eu ir para o hospital, e uma até foi muito linda. As duas foram lindas, né? Porque é sempre uma revelação, mas uma delas foi algo assim tremendo, aonde Deus me fez ver como o tempo está sendo abreviado e as portas estão para se fechar. Algo muito forte, que eu era arrebatado a uma sala, era como se fosse um castelo, e era uma sala enorme. E eu primeiro não dava conta que aquela sala se encontrava no céu.
né? Eu pensava que era um castelo e estávamos dentro de uma sala e eram muitas pessoas que estavam dentro daquela sala e todos vestidos de um roupão, né? Branco assim, mas tudo daquela forma antiga, o tecido antigo, né? Túnica. Túnica, como aquelas túnicas antigas, estavam todos ali vestidos e estavam um monte de pessoas ali dentro e eu olhava e de repente me dava vontade de olhar para o piso, né, da sala. Quando eu olhava para o piso da sala, irmão divino, era um monte de estrelas. Era um monte de estrelas e eu disse, oxe, que piso é esse? Aí eu olhava de novo e eu via que o piso era transparente, como se não tivesse piso. Mas eu estava andando. Aí eu dava conta que eu estava no lugar acima das estrelas. E as estrelas brilhavam. Via-se aquela coisa e eu olhava e disse, meu Jesus, onde é que eu estou aqui agora? Aí, de repente, era como se viesse um mensageiro e ele vinha dizer, ele está chegando. No momento que ele está chegando, eu era levantado do meio de todo aquele povo que estava ali, eu era levantado e era levado mais alto ainda, e de repente eu era levado para a terra. Eu voltava para a terra. Quando eu chegava na terra, era como se eu fosse o pastor de uma congregação. Eu era o pastor daquela congregação e eu era aquele que tinha que organizar os pregadores para pregar. E na hora, quando eu estava sendo levantado, eu sabia que eu estava chegando para ter um encontro com Deus. E de repente era assim, não, você ainda vai voltar. Aí eu vinha com aquela missão e eu chegava na terra e vinha com aquela missão no meu coração de organizar o evento, né? E aquela igreja na terra era... Nunca vi uma igreja tão grande como aquela. Alta, alta e grande, enorme, enorme. E era como uma catedral, né? Aquela coisa enorme, grandíssima. E no meu coração falava assim, o pregador que eu vou convidar para vir pregar aqui na minha igreja vai ser o irmão divino. Por Deus, meu irmão. Eu falava, eu vou convidar o meu irmão divino. Ele é lá daquela igreja, mas ele é um homem de Deus. Eu vou convidar ele para vir pregar aqui nessa igreja. E a igreja, irmão divino, era uma igreja, não tem como descrever ela, alta. O púlpito da igreja, quando eu olhava para o púlpito da igreja, era um púlpito antigo e tinham sacerdotes, anciões no púlpito. E eu sabia que eles eram os meus pastores, né? Mas todos nós estávamos vestidos de túnicas velhas, antigas, brancas. Até o senhor, né? O senhor vinha como pregador, estava vestido também. E eu disse, meu Deus, quando eu olhava para as cadeiras da igreja, irmão divino, os bancos eram como das igrejas católicas, aqueles bancos de madeira, que tem só uma fila, que não são cadeirinhas. Aqueles bancos de madeira, mas uma madeira antiga. E via-se aquela igreja era tão comprida, e eu olhava e via que, ok, me dava vontade de sair fora da igreja para ver se ainda tinha pessoas para chegar. E aí era como se eu flutuasse e ia para fora da igreja. Quando eu chegava fora, os portões daquela igreja eram enormes. Eu não sei dizer a altura, talvez 10 metros de altura tinham aqueles portões. E no coração me vinha como se fosse aquela igreja, como se fosse a Arca de Noé. Quando eu olhava para o pavilhão, o chão, né, fora daquelas portas ali onde as pessoas chegavam, era tudo de pedra, era um chão branco. Era como se fossem pedras antigas. Era tudo daquela forma assim antiga, simples, mas antiga. E os homens, não tinha ninguém de terno e de gravata. Tinha não. Éramos todos de túnicas. Todos. E aquelas túnicas antigas. Eu disse, meu Deus, como é, né? E eu já estava organizado. O pregador vai ser irmão divino. Aí eu da parte de fora, eu olhava e eu via que não tinha mais ninguém subindo aquelas escadinhas para chegar ali naquela parte que entra pela porta. Aí pronto, é como se eu entrasse de novo e aqueles portão não tinha como homens fechar ela. Escutem bem, não tinha como. E de repente, era como se viesse uma mão
e fechava as portas. Fechava, irmão divino. No meu coração ainda, no arrebatamento, dizia, como no tempo de Noé. Estavam sendo chamados, mas não estavam dando ouvido. No dia de hoje, tem muitos que não estão escutando, não estão ouvindo. Estão achando, mas já faz 2000 anos que vem sendo profetizado que Jesus virá. E não veio ainda, não aconteceu nada. E eu olhava e na revelação, no arrebatamento, vinha essa ministração no meu coração. E quando as portas se fechavam, eu olhava e estava lotada a igreja. Estava completa, irmão divino. Quem está dentro, irmão divino. E vinha assim, agora acabou, fechou. Não tem mais como entrar. E não é o homem que vai fechar, é Deus que vai fechar. Não foi o homem que fechou a porta da arca de Noé. Foi Deus quem fechou. E não teve mais. Não tinha mais como entrar. Já estavam aqueles que Deus tinha escolhido, já estavam dentro. O Senhor fazia parte, viu, meu irmão? Ainda ia pregar, oh, glória a Deus. Jesus amado. Então, essa revelação, irmão divino, foi algo assim tremendo. Porque Deus me arrebatou a uma altura, ou no céu. Paulo foi ao terceiro céu, não sei se eu estava no segundo. Só sei que eu estava acima das estrelas, estava aquela igreja onde se encontravam muitos irmãos, e eu era tirado de lá, era enviado para a terra de novo, para fazer ainda como se fosse a última missão, e depois se fechava a porta e eu dizia, meu Deus, e vinha no meu coração, quem tá, quem não tá, não tem mais como. Amém. Aí isso foi na terça para a quarta. Quarta para a quinta, o Senhor me arrebata de novo. Aí eu me encontro no Brasil. Me encontrava no Brasil e quando eu olhava, era um dia lindo, muito bonito, irmão divino. Era um dia bonito demais. E estávamos passeando, tá? Minha esposa, minha mãe, a gente estava passeando e o povo todo passeando. Era aquele dia, um sol, o povo se divertindo na praia. E tinha aquela coisa linda, mesmo, irmão divino, um dia normal. Aí, de repente, as águas começavam a se retirar. A maré começava a puxar a água. E eu dizia, como assim nesse horário? Tá puxando a água, a maré? E primeiro, quer saber, quer ver o que está acontecendo. Ficava olhando e num momento eu me apercebi que não era normal o que estava acontecendo. E eu olhava e eu via aquela multidão de pessoas, todos ali querendo, como é que se diz, a curiosidade, que a pessoa tem de ver o que está acontecendo. E eu via que era um grande perigo. Eu dizia, gente, povo, vocês não estão dando conta que está para acontecer? Fujam, que há de vir um tsunami, está vindo aí. Porque eu olhava e Deus abria os meus olhos e eu via como a maré, ela não retirava normal, que não se vê, mas eu via como as águas se juntavam, irmão divino, e formava uma parede de água altíssima, irmão divino. No arrebatamento, vinha assim como se fosse 1000 metros de altura. Eu disse, nunca vi uma altura de água assim, não tem como. Mas ela se juntava. E eu dizia, vamos correr, vamos fugir, vamos subir ao monte, vamos para aquele monte bem alto. E aí eu subia, corria, minha esposa, minha mãe, a gente ia indo. E quando chegava lá, eu parava naquele morrozinho e eu olhava e dizia, é baixo demais esse também, tem que subir mais alto ainda. Mas quando eu chegava ali, o Espírito de Deus abria os meus olhos de novo e eu via como se Deus retirava as águas dos rios. As águas dos rios eram levadas para cima. Os rios ficavam vazios. Eu disse, meu Deus, que é isso? Porque a água está sendo retirada também dos rios. E o que é a água do rio? É a palavra de Deus. Estava sendo retirada. Os rios começavam a ficar vazios, sem água. E tudo que estava por baixo das águas, irmão divino, começava a aparecer. E apareciam estátuas enormes.
estátuas enormes, não tinha nem tamanho dizer a altura daquelas estátuas. Uma estátua daquela deveria ter mínimo 10 a 20 metros de altura, em forma dos deuses gregos, dos deuses romanos, das deusas, né? Em aquelas formas, tudo começava a aparecer, porque estava tudo por baixo das águas e ninguém via. Mas como a água era retirada e só aparecia aquela terra seca, aí apareciam essas estátuas enormes. E eu olhando, e elas estavam todas como umas deitadas, assim, presas na terra, e outras como sentadas, e de repente elas eram soltas. E elas começavam a levantar, ficando de pé. E era aquela altura, aí o povo começava a ficar desesperado, correndo, porque naquela altura o céu também começava a fechar. E começavam a aparecer nuvens pretas, enormes, pretas. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? O que vai acontecer agora, Senhor? E eu dizia, eu tenho que correr mais, tenho que subir mais alto ainda. Aqui ainda é baixo demais. E eu já estava num lugar bem alto. Então eu olhava e naquele momento me via no coração as minhas irmãs. E eu dizia, meu Jesus, as minhas irmãs, Senhor. Eu dizia, Senhor, dá uma oportunidade de eu ainda conversar com as minhas irmãs, ligar para ver se elas vêm também aceitar o Senhor. Aí, de repente, se encontrava um telefone na minha mão. E eu ligava para minha irmã, sabia até o número de cabeça, coisa que eu não sei. E eu ligava. E eu começava, e elas se encontravam também num lugar de praia, mas elas também estavam vendo o que estava acontecendo. E já era fora do Brasil esse lugar onde eles se encontravam. E eu dizia assim, minhas irmãs, ou vocês aceitam agora Jesus ou não vai ter mais oportunidade, porque Deus está irado e a ira do Senhor está sendo derramada sobre a humanidade. Você vai aceitar Jesus? As minhas irmãs gritavam, sim, nós queremos, nós queremos. Então, dizia, então, confessam Jesus agora. Repitam as palavras que eu vou falar para vocês. Elas repetiam as palavras, aceitavam. Naquele momento, como se eu visse como a onda, pum! E elas saíam da linha. Aí eu ficava, meu Jesus, mas falta uma irmã, Senhor. Cadê essa minha irmã? Aí eu perguntava na minha mãe, cadê a outra minha irmã? E a minha mãe dizia assim, meu filho, ela está em casa dormindo, deitada. E eu dizia, como que ela está em casa dormindo, deitada, mãe? Como é que eu vou agora falar para ela de Jesus? Para ela aceitar que o tempo já está assim? E não tinha mais como, irmão. Aí nós corria mais para cima. Do céu começavam a cair relâmpagos, irmão divino, que eu nunca vi na minha vida. E eu olhava, quando eu olhava, aquelas estátuas se levantando, eu via que havia pessoas que se colocavam e começavam a se curvar perante essas estátuas. O Espírito falava assim no meu coração, apostasia. Falsos deuses sendo levantados. Não tinha mais água, quer dizer, não tinha mais a palavra, Deus estava retirando a palavra. E se levantavam apostasias, falsas doutrinas, falsos deuses, deuses de adivinhação, porque eram todos deuses gregos, eram romanos, e aqueles deuses de adivinhação, de não sei o quê, de prosperidade, de fertilidade, todas aquelas coisas que nós conhecemos na história dos gregos como dos romanos, que tinham, né, as deusas deles, os egípcios também. Só que aquelas estátuas eram forma dos deuses de Roma e da Grécia, né? Eu não via aquela estátua de forma como do Egito. E eu fiquei, Deus, como é que está? E o Senhor, quando eu fui orar, levantei, acordei, fui orar, o Espírito contou a falar para mim, disse, meu filho, palavra verdadeira vai ser retirada. Vai ter sua apostasia, vai ter sua falsa doutrina, falsos deuses. E muitos se curvarão perante eles e vão provocar a ira de Deus. Já estão provocando a ira de Deus. E Deus não se deixa zombar. E muitos estão zombando, brincando com a palavra, com o evangelho de Deus, achando que Deus não está vendo, que Deus... Eu olhava e naquele arrebatamento, naquela visão, dizia, mas não tem olhos, como é que estão andando? Não tem ouvidos, como é que estão ouvindo? Porque estão sendo carregados por homens. Homens estão levantando e estão carregando.
mas o nosso Deus não somos nós que levantamos, não somos nós que carregamos. É Ele que nos levanta, é Ele que nos carrega, é Ele que fala as coisas, nos mostra. E eu disse, meu Deus, aí eu fui entender que uma revelação tem a ver com a outra. Deus me mostrou o primeiro dia, Ele escolhendo a sua igreja, separando e fechando a porta. No segundo dia, Ele me mostrou como vai ser a aflição, como é que vai ficar o mundo. E vai ser uma grande destruição. Vai ser algo terrível. Então, o que eu trago para vocês, irmãos, que vocês estão ouvindo, vigiar qual é o ensinamento que nós estamos tendo, quem nós estamos verdadeiramente servindo. E para nós temos, como a minha esposa pregou no sábado passado, as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 tolas. A diferença é que outras tinham azeite de reserva. Azeite de reserva para quando chegassem os momentos maus, elas ainda ter azeite para a lâmpada ainda estar acesa. E é isso que o homem e a mulher de Deus devem fazer. Estar preparado para todo momento. Mesmo que não seja hoje o arrebatamento, mas talvez o espírito da morte bata agora na sua porta. E se você não tiver azeite na sua lamparina, quem é que vai lhe encontrar? Será que é o anjo do Senhor? Ou será que vai ser o espírito da morte? Então, isso, irmão divino. Eu fiquei impactado por essas 2 revelações que eu tive de Deus na semana passada. Senhor, sou tão pequeno. Como é que o Senhor revela coisas assim ocultas? E tem a ver com a humanidade. Deus me mostrava, o Espírito falava, apostasia. O que está sendo pregado, o que está sendo levantado. E, infelizmente, eu me encontrava no Brasil naquele momento. Mas não tem só a ver com o Brasil, não. Tem a ver com o mundo inteiro. Uns apertam um pouco mais no botão errado e outros um pouco menos, mas todos estão apertando nesse botão. E, infelizmente, a Igreja do Senhor, muitos também estão participando. E um dia vai se fechar sim. Um dia a palavra vai ser retirada. E aí, como é que vai ser? Será que nós estamos verdadeiramente caminhando? É que quem está pregando a mentira hoje estão sendo ovacionados, eu tenho percebido isso aí. Quem está pregando mentira estão sendo ovacionados nos templos, nos grandes templos. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas estão sendo ovacionados. O povo gosta de mentira, viu? Quando você prega a palavra de Deus, olha, ninguém quer não, mas quando prega mentira, quer multidões atrás de você, prega mentira. É incrível, o ser humano é incrível. Irmão, sem brincadeira, eu não vou falar o nome não, mas eu e a minha esposa, a gente estava ouvindo uma pregação com um profeta, ele de repente lá, um pregador, né, lá no culto, de repente disse, Jesus, para onde vai o evangelho? De repente ele olha e ele grita na igreja, o anjo do Senhor está me mostrando um monte de notas. Contou já? Um monte de notas de 1.000 francos no chão. Irmão divino do céu, povo, para onde vai a humanidade? Para onde estão indo os cristãos? E tu tinha que ver. Tá complicado demais. Aí ele começou a baixar e pega. E o povo na igreja, todos baixando e pegando. Eu disse, que história é essa, meu irmão? Aonde é que o anjo do Senhor vai te mostrar? E ele escolheu a nota mais alta que tem na Suíça, né? Não foi a menor, não. Escolheu aquela top do top. Eu disse, gente, será que Deus vai brincar? O Espírito Santo vai ficar revelar, mostrar dinheiro, nota... Não, se ele dissesse que eu estou vendo olho do céu sendo derramado sobre a cabeça de vocês, eu daria glória a Deus, meu irmão. Porque a palavra de Deus traz o azeite sobre nós. Mas agora dizer que no chão está cheio de nota de 1.000, tem que apanhar. Eu digo, meu irmão, que história é essa apanhar? Mas a boca fala daquilo que o coração está cheio, irmão. Cada um vai falar do que o coração está cheio. Vê aqui. Olha aqui, gente. A Bíblia diz assim, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Irmãos,
Quando fala em fiel, tem que lembrar da balança. Olha aqui a balança com o fiel, ó. É fixa, a palavra de Deus é fixa. Agora eu é que tenho que me alinhar com ela, ó. É o prato, tem 2 pratos. Um está o peso, do outro lado vai colocar. Então eu, irmão, eu tenho que estar ferindo na balança. Qual é a balança? A palavra de Deus. O que o cara está falando está dentro da Bíblia? Está para lá ou está para cá? Não, tem que estar aqui alinhadinho, ó. Ser fiel até a morte é pregar o que a palavra diz e dar ouvido o que a palavra diz. O pessoal está achando que ser fiel até a morte é entregar dízimo até morrer. É não sei o que tem lá, agora tudo é dinheiro. O coração está cheio de dinheiro, irmão, só fala em dinheiro. Então a boca vai falar do que o coração está cheio. Tem que se encher da palavra de Deus, aí vai falar da palavra de Deus. Porque se nós analisarmos quem é novo convertido, está ouvindo aqui, ou talvez alguém outro, saiba que a palavra de Deus sempre vai nos confrontar. Ela sempre vai nos confrontar. Mensagem de Cristo